Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal direto de Brasília. Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Falar da minha parceira, a UXBet é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Amanhã tem Liga dos Campeões, hoje aí o Manchester City atropelou o Arsenal, amanhã tem Tottenham, que não tá ganhando de ninguém também, contra o Manchester United, que tá uma água de salsicha também, né? 2,84 estão pagando a vitória do Tottenham, 3,82 no empate, 2,48 na vitória do Manchester United, tá? O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clica, faz o cadastro lá, coloca o código promocional do Cerrado, confirma o cadastro. Eu tô sempre dando dicas aqui, trazendo bilhetes. Amanhã eu trago um bilhete pra galera, pra gente bater mais um bilhete aqui. E o primeiro depósito ou Pix que você fizer, eles dobram em bônus para você, desde que o valor seja até R$ 1.200. Aí você vai constar a política de bônus. E o XBet é parceiro do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Bom, eu vou começar com uma notícia muito boa, né? Hoje de tarde teve jogo na Copa do Brasil, segunda fase da Copa do Brasil, mata-mata, já caiu de cara o Vasco contra o Urubu, Copa do Brasil Sub-17, e o Vasco venceu por 1-0 com o gol do zagueiro Igor aos 25 do segundo tempo, assim abrindo uma vantagem importante, né, para o jogo da volta, onde o Vasco vai encarar o Urubu na casa deles, na casa do Urubu. Eu acho que não vai ter mais jogo da volta não, mas enfim, tá aí, o Vasco ganhou a primeira partida por 1-0. Bom, o Vasco encara o Bahia na segunda-feira, né? Teremos algumas novidades para essa partida, uma delas estará no comando do time, né? O Maurício Barbieri, que foi expulso no jogo contra o Atlético Mineiro, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tá de volta, cumpriu suspensão contra o Palmeiras. Então vai estar comandando o Vasco na beira do gramado, que terá algumas novidades, né? Ali no elenco, na comitiva, para essa partida contra o Bahia. A gente vai ter aí os contratados, que é o Cocão, o Carabarral, e o garoto que veio lá do Santos, o Juan Cruz. Inclusive os três que fizeram gol no amistoso ontem contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. O Vasco ganhou 3-1, gol deles, né? Então eles vão estar à disposição aí para a partida. Não sei se o Barbieri vai utilizar. Se utilizar no decorrer da partida. A gente sabe que o time titular do Barbieri aí de cor já, né? Então, se entrar no decorrer da partida. Bom, para esse jogo já foram esgotados os ingressos. É isso, falta 5 dias para a partida e o Vasco já vendeu todos os ingressos, casa cheia, São Januário lotado, festa para cima do Bahia. Última vez que a gente encarou o Bahia em São Januário, a gente venceu, né? E com o golaço do Figueiredo. Lembra que o goleiro do Bahia ficou falando que a torcida do Vasco estava fazendo festa como se tivesse sido campeã, e agora vamos encontrar o Bahia de novo em São Januário, em busca de uma vitória importantíssima, que vai manter o Vasco ali brigando no topo da tabela. O Vasco encarou dois grandes candidatos, grandes entre aspas, né? Tá aí o Atlético Mineiro jogando a Copa do Brasil agora, não ganha de ninguém o Atlético Mineiro, tá perdendo para o Brasil de Pelotas por 1-0. Então, uma vitória contra o Bahia vai dar assim um gás maior para o Vasco depois encarar o Fluminense, ter uma sequência de jogos aí. Então, o jogo tido ali como um jogo mais tranquilo, entre aspas, joga em casa, o adversário não é tão pesado, vamos ver se assim a gente se comporta da mesma maneira que se comportou contra esses adversários mais difíceis, tá? Para finalizar o vídeo, eu vou trazer dois cortes aqui, um do Lino lá do Sport TV, onde estavam debatendo sobre essa situação do Maracanã, e aí tentaram colocar São Januário na pauta, mas os clubes do Rio, os estádios são São Januário, o Engenhão e o Maracanã, tem que entrar num consenso para todos jogarem, e ele falou, não, meu amigo, existe isso não, São Januário é do Vasco, não tem nada que conversar para o Vasco ceder São Januário. Uma coisa é o que está sendo discutido com o Maracanã, que é um estádio público, e lá o Engenhão, que também é uma concessão.
Tira São Januário do meio dessa conversa que não tem nada a ver, o estádio pertence ao Vasco e não tem esse papo de que para o Vasco jogar ele tem que abrir mão ou ceder ou tem que emprestar São Januário. Isso não existe. Uma coisa é o meu estádio que é particular, outra coisa é o que está sendo discutido com um bem público. Então vou deixar ele falando aí. O Vasco não tem que compor com ninguém. Não, mas numa composição amistosa ali, você falou em diálogo, não tem. Ele pode ceder aos outros. Pode, mas você não pode dizer que o Vasco pode. O Vasco pode se ele quiser. Esse estádio é do Vasco. Sim, mas você não acabou de falar em diálogo. O Botafogo tem uma concessão, sobre ganha o Maracanã. também. Esse é do Botafogo e acabou. O Maracanã é que está em discussão. O Maracanã pode ser compartilhado por todos eles. É um bem público que não existe um processo licitatório estabelecido. Existia, mas eu estou defendendo o bom senso. Não, desculpe, eu não sei qual era. Maracanã é o Odebrecht. Inicialmente, o Odebrecht. Ela abre mão. Ela era a cessionada, né? Ela era a concessionária do estádio. Ela tinha o direito sobre o estádio, ela administrava. Abriu mão da administração e ele volta para o estádio, para o Estado. E o Estado não resolve essa questão. Deixa em suspense. Então, o Maracanã está em aberto. O Maracanã é de quem apresentar uma proposta interessante, mas isso precisa ser aberto, isso precisa ser colocado publicamente. Se eles não se entendem, se trazer para uma mesa não deu certo, se não tem capacidade de articulação, se não tem capacidade de relacionamento, de fazer isso que você está falando muito bem. Eu acho também que seria o melhor caminho, sentar e resolver isso. Não tem como fazer. Hoje em dia, por exemplo, levando para São Paulo. Deixa o linoense administrar o Maracanã. Levando para São Paulo. Então, hoje o CEO da SAF, o Luiz Melo, né, com toda aquela sua empolgação que lhe é peculiar, foi ao Sport TV ter o seu direito de resposta com relação ao presidente fanfarrão lá, o Bittencourt, o Mário Bittencourt, do Fluminense, né, o mentiroso, e ele foi lá para desmistificar ou revelar ou mostrar que tudo que esse presidente do Fluminense falou são inverdades, né? Então a gente já teve o Carlos Osório se manifestando, o Campelo se manifestando, agora o senhor Luiz Melo se manifestando. O ex-presidente, um VP da atual gestão e agora um representante da SAF. Né? Todos eles aí se manifestaram com relação às mentiras, às inverdades contadas pelo presidente do Fluminense. Inclusive, fiz uma montagenzinha com ele lá antes, em 2019, contando uma outra história sobre o Maracanã e o Flamengo, né? Totalmente diferente da que ele está contando agora, dizendo que o Maracanã era para todos os times, não tem esse papo de só o Flamengo jogar no Maracanã, todos os times têm que jogar. A montagem ficou bem legal, porque eu pego cortes ali do antes e do depois, se você quiser ver, tá lá no TikTok, @Vascaíno do Cerrado. Então vou deixar aí o senhor Luiz Melo falando a respeito dessa situação do Maracanã também e falando que vai solicitar o jogo contra o Santos no dia 14/5 no Maracanã. E se não acatarem, obviamente o Vasco entra na justiça para obter o direito de jogar no estádio, que é público, né? Tem esse papo de que dois times mandam num bem público, tá? Então desejar para você uma noite abençoada, grande abraço, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e fique com Deus. O Vasco é uma das maiores torcidas do Brasil, o Maracanã é um bem público e que por essa razão a gente tem que jogar. A gente está tentando sair, assim, acho que para até voltar um pouco a narrativa, se você me permitir, Isaac, a gente estava hoje falando muito de clubes, né? Vasco, Flamengo, o interveniente, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, é um bem público. O Maracanã é um bem público, o governo, quando ele diz que ele não teve tempo suficiente para fazer uma nova TPU e alega isso, ele se coloca numa posição muito ruim na minha visão. A gente está desde outubro avisando ao governo. Eu tive reunião com o governador, com o chefe da Casa Civil, TCE, com o pessoal do Ministério Público. Desde outubro a gente vem dizendo que a gente quer participar da licitação do Maracanã, mas também da permissão do uso temporário. Se você, desde outubro, diz que está querendo participar, mas chega perto, eles alegam que por uma urgência forçada você não pode participar porque não tem tempo, isso para mim é um escárnio, brincar com a inteligência do torcedor, porque não dá para entender. Se você simplesmente fabrica argumentos para que o Vasco não possa participar, para mim, esse tipo de gestão está temerária.
A gente tem que ter muito cuidado com isso. O Vasco vai sempre brigar pelos seus direitos, porque entende que, a partir do momento que o Maracanã é um bem público, eu tenho que participar. Ele foi construído, ele foi reformado com dinheiro público. Hoje, o que você tem quando a gente joga no Maracanã, a gente faz um contrato com o Flamengo, os bares, toda a alimentação que existe por lá, fica como receita para o próprio pro concessionário, né, que no caso é o Flamengo. Quando a gente joga, os camarotes também são utilizados, a receita fica para o Flamengo. Então você tem uma série de receitas atreladas, o patrocínio, tudo isso, que fica realmente com quem está jogando lá. O segundo tópico, que eu acho que a gente pode levantar também, é a questão do jogo de segunda-feira, que o Vasco não quis jogar segunda-feira em São Januário, no Maracanã, porque ele tem algum receio sobre prejuízo. Ele está sendo incoerente. Porque a partir do momento que ele fala que a gente não pode ter jogos de 24 horas de espaço, e a gente está sendo muito cuidadoso com isso, a gente realmente sabia que o Fluminense ia jogar na terça-feira, o gramado já vem de um desgaste longo, e se a gente jogasse o jogo segunda-feira contra o Bahia em São Januário e no Maracanã, eu tenho certeza absoluta que a torcida vascaína ia comparecer. Saiu hoje até uma reportagem do próprio GE dizendo que dos últimos 45 jogos disputados no Maracanã, o Vasco teve uma média maior do que 34 mil. Então, assim, a torcida do Vasco comparece. Isso daí é histórico. A gente agora no jogo do Bahia já está com mais de 15 mil ingressos vendidos. Então isso acaba sendo uma falácia que, de novo, não faz nenhum sentido. A torcida do Vasco é atuante, ela é participativa e ela tem que ser respeitada. Por essa razão, a gente entende que, já que o próprio Fluminense, que é interveniente desse contrato, né, o nosso contato todo é com o Flamengo, disse que não tem problema, a gente, assim que acabar a reunião, essa entrevista aqui, eu já pedi para o meu jurídico entrar em contato com o Flamengo, porque o Vasco vai pedir que o jogo do Santos, no dia 14, seja realizado no Maracanã. Já que não tem problema de jogar 24 horas, segundo o próprio interveniente declarou ontem, a gente já está deixando claro que o nosso próximo jogo, depois do Bahia, a gente vai querer que seja no Maracanã. E assim, se não houver problema, a gente joga mais 16 partidas. Eu tenho certeza que a torcida vascaína ela vai estar disponível e vai estar ansiosa para lotar mais uma vez o Maracanã.